Boa noite a todos que nos acompanham nas lives pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Ezequiel, boa noite. Zuca, André, um abraço fraterno. Sejamos todos bem-vindos em nome de Jesus, em nome de Maria. Hoje, excepcionalmente, seria o nosso amigo Alex que faria a live. Porém, ele fez no meu lugar na segunda-feira, então agora eu estou fazendo no lugar dele, né? Fizemos essa troca por se fazer necessária. Meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Vânia, sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré. A nossa casa localiza-se à Rua João Pecchini, número 537, no município de Poá, São Paulo, e oferece à nossa casa atividades presenciais e virtuais. Vamos começar pelas virtuais. São as lives que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, pela página do Facebook de nossa casa. Mas temos também um curso básico de Espiritismo pela plataforma Google Meet, todas as terças-feiras às 19 horas. Para obter mais informações a respeito deste curso, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 96300 4552, repetindo 96300 4552. Boa noite, Cidinha, bem-vinda. Então, essas são as nossas atividades virtuais. Nós temos uma terceira atividade que acontece uma vez por mês, que é o nosso Evangelho Online, sempre no último domingo de cada mês. Ocorre que no mês de abril não aconteceu, tivemos uma intercorrência, então no próximo domingo, que será dia 1º de maio, nós teremos o nosso Evangelho Online. Quer participar? Basta entrar pelo nosso WhatsApp, caso você já não faça parte, porque aí, entrando pelo WhatsApp, o Ezequiel, nosso amigo, enviará um link para que a pessoa possa participar. Então, dia 1º de maio, próximo domingo, às 16 horas, nós teremos o nosso Evangelho Online. Então, quando for umas 10, 5 para as 4, pertinho das 16 horas, o Ezequiel encaminha o link e aí a pessoa participa. Então, quero lembrar a todos também que a nossa Feira do Livro Espírita continua ativa e vai provavelmente durante todo o mês de maio. Então, quem puder, quem quiser participar, durante as atividades de nossa casa que temos a possibilidade de abrir, de fazer a venda dos livros que estão sendo vendidos a preços muito reduzidos e simbólicos, 1, 2, 3 e 5 reais. Então, é uma pechincha, é uma ótima oportunidade de ter em mãos para a leitura uma obra espírita. E sempre importante lembrar que ao lermos uma obra espírita com vontade, com interesse real, nós nos colocamos em conexão mental com o autor espiritual da obra. Então, vamos às atividades presenciais em nossa casa. Fora o sábado, que não é aberto ao público, né? Uma atividade de curso de médiuns, né? Todas as demais atividades semanais são abertas ao público. No domingo, às 9, palestra com passe. Uma novidade, nós estamos retornando com os passes individualizados. Então, domingo já tem passe, segunda-feira às 19h30, assistência espiritual, palestra e passe. Terça-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos às 19 horas. Na quarta-feira, palestra às 20, passe magnético também. Na quinta-feira, nós temos estudo de obras doutrinárias que se inicia às 15 e vai até às 16.
Às 16 ficam somente na casa espírita os trabalhadores, os médiuns da casa, para uma atividade mediúnica de assistência espiritual. Na sexta-feira, às 19, nós temos o Evangelho, ou seja, uma palestra voltada exclusivamente para conteúdos e temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Creio já ter passado todas as informações pertinentes. Vamos agora então, deixa eu cumprimentar, além da Cidinha, que eu já cumprimentei, Marilda, boa noite, Beth, Brandina, sejam todas bem-vindas, recebam o meu carinhoso abraço. Então, vamos juntos fazer a nossa prece de abertura, ligando as nossas mentes e os nossos corações neste momento tão especial, que tenhamos a certeza, estamos sendo envolvidos e auxiliados pela equipe de mensageiros da Casa Espírita Maria de Nazaré. Assim, façamos a prece que Jesus, divino pastor de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos, de forma breve, ligeira, abordarmos 3 obras da doutrina espírita. O livro Caminho, Verdade e Vida, autoria espiritual de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Vamos à mensagem de número 10 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus, a escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra, em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecidas às criaturas, no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Vamos então fazer breves comentários sobre a mediunidade. Então, a mediunidade
ela tem um marco no cristianismo quando do Pentecostes, em que se mostram que seguidores, discípulos de Jesus foram tomados pela mediunidade e cada qual falando em línguas distintas, diferentes, porque nesta ocasião reuniram-se povos dos mais variados, os idiomas eram distintos, eram diferentes, entretanto, cada grupo, cada idioma pôde saber a mensagem do alto, porque os discípulos, através da mediunidade, falavam em outra língua e que todos então puderam entender. Há quem diga no Espiritismo que a mediunidade, as reuniões mediúnicas de desobsessão, elas seriam, como diria, dispensáveis de uma casa espírita e que a casa espírita deveria oferecer tão somente o estudo. Nós concordamos que o estudo é importante, mas não podemos nos privar das reuniões mediúnicas, porque a mediunidade a serviço e com Jesus é uma, sem Jesus é outra, inteiramente diferente. Então, inclusive, neste último livro da psicografia de Divaldo Pereira Franco, autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, no finalzinho do livro, ele ressalta a importância da desobsessão, da mediunidade, esta luz divina que nos é propiciada na garantia, na certeza da intercomunicação entre os planos, nos garantindo também que a vida é eterna, que a vida continua, não há por que temer a morte e compreender que todas as dificuldades que temos são apenas testes, provas, expiações e que vão nos fortalecer no caminho iluminado onde Jesus nos espera a cada um de nós. Então, a mediunidade é esta capacidade e que na realidade todos temos em maior ou menor grau. É que aquela mediunidade ostensiva que não passa desapercebida não é de todos. Entretanto, a intuição não deixa de ser um tipo de mediunidade. Então, é tamanha a importância da mediunidade, sobretudo no Espiritismo, em que nós temos condição de ler obras magníficas, trazidas de planos mais altos, por exemplo, através do nosso querido Chico Xavier, um discípulo de Jesus, um exemplo de homem, de caridade, de humildade, e que fez da sua mediunidade a alegria, o conforto de tantos quantos puderam partilhar de sua presença ou das suas obras, claro, que eram ditadas. Ele fazia questão de explicar que ele era tão somente um carteiro, ele trazia a carta, a mensagem, mas que a autoria absolutamente não era dele, mas a mediunidade é um recurso de que a providência divina se vale para que nós, presos neste corpo de carne, tenhamos a possibilidade real de nos interligarmos a planos mais altos. Graças a Deus. Vamos então agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. E como nós estamos estudando na sequência, nós vamos agora para o item 24, que está no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E este título 24 A Verdadeira Desgraça. Delphine de Girardin, eu acho que é essa a pronúncia, Paris,
1861, há 161 anos. Vamos ouvir? Eu não vou ler na íntegra, eu vou ler uma parte, mas recomendo a todos que leiam o item 24 do capítulo 5º na íntegra. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me, se o mais feliz acontecimento no momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Dizei-me, se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com sua curta visão, cessa com a vida e tem a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos agora a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade e que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com mais ardente desejo. Tendes esperanças, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acosta na miséria espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Vamos parar por aqui então. A verdadeira desgraça. Então, o espírito de Delphine vai definindo para nós que nós, seres humanos, entendemos como desgraça aquelas provas dolorosas, aqueles sofrimentos pelos quais passamos e que nós, pelo menos em aparência, não demos vazão àquilo, não demos razão para que aquilo acontecesse. Os reveses da fortuna, a saúde que se perde, a doença que incapacita, a perda de entes queridos. Então, as pessoas costumam qualificar isso como uma desgraça, um acidente que tira a vida física de um pai de família. Então, isso, para a nossa visão, é uma desgraça.
Entretanto, esse Espírito que nos traz essa mensagem nos coloca que a verdadeira desgraça não são as provas e expiações pelas quais passamos, porque elas estão previstas em alguma proporção, porque elas fazem parte do nosso roteiro reencarnatório, a fim de que possamos nos ajustar com as leis divinas. Mas a verdadeira desgraça não tem nada a ver com este sofrimento, digamos, real. Este sofrimento que, se bem compreendido, nos eleva à compreensão do que é divino, da vida futura que nos aguarda, se compreendermos o nosso quinhão de sofrimento, se nos resignarmos, não reclamarmos, não lamuriarmos. Mas a verdadeira desgraça está aqui dizendo que é a indiferença, o ópio do esquecimento. Ou seja, quando queremos, por exemplo, uma pessoa que vem de uma família de poucos recursos e ela enriquece por um motivo ou outro, ainda que seja por mérito próprio, e esquece aqueles que lhe ficaram na retaguarda, que tanto auxiliaram, então é como se quisesse entorpecer a própria consciência. E isso sim é a verdadeira desgraça. É quando nos comprazemos no orgulho, no egoísmo, na louca satisfação de uma vaidade que nos coloca ilusoriamente superior aos outros. Isso sim é uma desgraça, quando nós praticamos o mal, quando não somos fraternos nem solidários, quando somos indiferentes, porque já disseram que o contrário do ódio, que o contrário do amor, o oposto, não é o ódio, mas sim a indiferença, porque o ódio ainda tem algum sentimento, a indiferença, ela despreza, ela não quer saber, ela quer esquecer, como se não tivesse nenhum compromisso com o outro. Vamos lembrar que todos fazemos parte da grande família terrena e fora dos domínios da terra, somos todos irmãos, porque filhos de um mesmo Pai. Então, não nos enganemos. Todas as dificuldades, percalços, desafios, sofrimentos pelos quais passamos, mas que não sejam gerados pelo nosso orgulho, egoísmo, indiferença, frieza diante do sofrimento alheio, tenhamos a certeza, não são desgraças. São pura e simplesmente provas e expiações pelas quais nós, espíritos reencarnados neste planeta de expiações e provas, precisamos passar para nos burilar, para nos aperfeiçoarmos, a fim de merecermos habitar mundos mais felizes. Mas só conseguiremos habitar esses mundos se passarmos de forma honesta, de forma sincera, compreendendo as provas e nos fortalecendo em nossa fé. Graças a Deus. Então, esses foram os comentários da verdadeira desgraça. Vamos agora para a questão do Livro dos Espíritos. Meus amigos, deixa eu ver uma coisinha aqui, só um momentinho. Ok. Vamos então para a questão de número 639. Kardec indaga aos imortais o seguinte: o mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram? E nesse caso, quais são os mais culpáveis? Então, o que Kardec indaga aos espíritos superiores é que imaginemos que alguém queira fazer o mal, mas se vale de outro, que é colocado numa posição que vai tornar concreto aquele mal. Então, ele quer saber se
estamos numa posição que nos foi colocada, fazemos o mal, mas alguém nos colocou nessa situação. Quem é mais culpável? Quem nos colocou nessa situação ou nós que fomos colocados naquela situação e colaboramos para que o mal se concretizasse? Os espíritos nos respondem: o mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Então, aqueles que provocam, mas não põem a mão na massa, digamos assim, não é? Eles são tão mais culpados do que aquele que, por força das circunstâncias, da posição em que foi colocado, também realizou o mal. Então, quem provoca o mal tem mais culpa. Vamos imaginar o seguinte, vamos colocar duas situações aqui. Imaginemos um casal em que uma pessoa invejosa quer ver o casal se separar. Então, conta uma mentira para o marido acredita e briga com a esposa e se separam. O marido foi enredado numa intriga, ele fez o mal porque ele fez sofrer a esposa, rompeu os laços do casamento, mas aquela pessoa, aparentemente, ele que brigou com ela, ele que aceitou o que eu falei, ele que quis se separar, enfim. Mas quem provocou esta situação? Foi a pessoa, a mexeriqueira, digamos assim, né, que realizou a intriga. Outra situação. Imaginemos um chefe de um setor, né, de uma fábrica privada. Aí vem alguém e também faz uma intriga, conta uma mentira sobre determinado funcionário. O chefe, acreditando, não investiga, não apura, chama o funcionário e o demite. Ora, aquele que fez a intriga acredita o quê? O chefe que mandou embora, ele é que está aparecendo como o autor do mal, né? Porque na realidade essa pessoa falou para o chefe porque queria prejudicar aquele outro, provavelmente porque queria a posição que ele tinha, enfim. Mas, então, o que nós percebemos é que a justiça divina, ela difere muito da justiça humana. Então, nesses dois casos que eu contei, aqueles que provocam o mal são mais culpáveis, ainda que a sua consciência não os acuse, porque a consciência por vezes não acusa durante um tempo, quando está encarnado, mas uma hora, como dizemos, cai a ficha para o espírito e, sobretudo, quando o espírito está desencarnado, então já não tem a materialidade ali, vamos tirar a sensibilidade, não é? Quando desencarna, a consciência se amplia, então o espírito vai ter muito mais condição de julgar os próprios atos, ainda que durante a jornada na carne tivesse entorpecido a consciência. Meus amigos, essas eram as nossas considerações. Agradeço enormemente a todos que nos acompanham com muito carinho. É por vocês que nós estamos aqui levando o Espiritismo para os corações que desejem o consolo, o esclarecimento, a libertação de amarras que nos impedem de crescer, de evoluir. Meus amigos, vamos agora então para a nossa
prece de encerramento. Obrigada, Beth. Eu que agradeço, gratidão por cada um de vocês. Então, vamos neste momento. Nelson, obrigada. Boa noite, Zuca. Então, vamos unindo os nossos corações, porque neste momento, cada um de nós está sendo beneficiado pelos laços com a Casa Espírita Maria de Nazaré. Neste momento, os mensageiros de Maria chegam a cada um de nós pelos fios do nosso pensamento amoroso. Assim, fechemos os nossos olhos e homenageemos Maria, Mãe de Jesus. Foi mãe de Jesus, mas se tornou mãe espiritual de toda a humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, na próxima segunda-feira eu estarei de volta, sempre às 18 horas. E nos outros dias da semana, na terça-feira nós temos o Rubens, na quarta o Alex, na quinta o Ricardo e na sexta-feira fazemos um dueto, João Firmino e eu. Eu passo os recados e o João se encarrega de comentar a mensagem do Fonte Viva. Queridos amigos, um abraço fraterno a todos. Paz e luz aos nossos corações e até a próxima. Fiquem com Deus.